Mateus capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim a santa palavra de Deus. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Até aqui. Curva a sua cabeça, vamos orar novamente. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de cada um de nós, Senhor, nesta manhã. Tem misericórdia de cada pessoa que for ouvir essa mensagem. Que o Teu Santo Espírito possa nos iluminar com entendimento. Tem misericórdia de mim, Senhor, um amontoado de pó e pecado, com a responsabilidade de pregar o Teu Santo Evangelho. Me ajuda. Glorifica, Senhor, o nome do Teu Filho em nosso meio. É o que nós te pedimos, é o que nós clamamos, é o que nós desejamos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Senhores, na última semana nós encerramos aquilo que lá no início, quando a gente falou sobre um panorama do Evangelho segundo Mateus, nós chamamos de prólogo, ou o prefácio, a abertura do Evangelho. E hoje nós entramos então na primeira narrativa. A primeira narrativa chama-se normalmente de narrativa do anúncio do reino. E ela precede o sermão do reino, conhecido também como Sermão do Monte. Nós vimos nos capítulos 1 e 2 a grandeza do nosso Messias, aquele que é o legítimo filho de Davi, o herdeiro da realeza, e aquele que é o Emanuel, aquele que é o Deus conosco, aquele que foi adorado como um rei pelos magos ainda na sua infância. Diz um teólogo que é natural que um rei, especialmente este rei, tenha um arauto que proclame a sua chegada. Este arauto foi João Batista. Todo rei, pelo menos a gente vê nos filmes, né? Não sei quantos de vocês já tiveram na Inglaterra e ficaram observando, ou em outros reinados, eu creio que não muitos, mas pelo menos por filme a gente vê os arautos na frente do rei. E o nosso rei, diz o teólogo Hendrickson, ele também teve um arauto, que é o João Batista. Desde a última profecia do Antigo Testamento, senhores, eu peço para os irmãos voltarem um pouquinho, Malaquias capítulo 4, a partir do verso 5. Ali nós temos o encerramento das profecias. E a última coisa que foi registrada foi o seguinte: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Desde esta profecia, houve um silêncio profético de cerca de 400 anos. Durante 400 anos, o Senhor não levantou nenhum profeta. Não houve nenhuma profecia. E aí surge agora João Batista. Outro ponto interessante para nós analisarmos antes de nós prosseguirmos é que cada evangelho possui um prólogo particular, uma abertura particular, né? Mateus começa falando da visão de José, Lucas fala da visão de Maria, fala de todo o nascimento de João Batista. Marcos já é mais conciso, já vai direto para o assunto. E João começa desde o início do mundo, no princípio era o Verbo. Mas todos os quatro são unânimes em prefaciar o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo com o ministério de João Batista. Isso ocorre nos quatro evangelhos. Como os evangelhos, os senhores sabem, eles foram escritos após o apogeu da pregação apostólica, depois
de alguns escritos, até de Paulo, parece que eles seguiram essa pregação, eles seguiram essa forma como a pregação se apresentava. Por exemplo, em Atos capítulo 10, diz o seguinte, a partir do verso 36: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. E aí Pedro diz o seguinte: vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também o tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto não a todo o povo, mas às testemunhas, e aí por diante. Mas ele coloca o início do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo após o início do ministério de João Batista e após o encontro do nosso Senhor com João Batista e o seu batismo. É bem verdade que incluir João Batista na história do nosso Senhor Jesus Cristo ajuda a autenticar Jesus como o Messias prometido de Deus. Afinal de contas, as Escrituras anunciavam que o Messias teria um precursor, como nós vimos também em Malaquias. E um pretendente messiânico, ele deveria ser capaz de dizer quem era esse precursor, como Jesus pôde dizer quando perguntaram para ele: Elias não iria vir? E ele diz: Elias já veio, e vocês não acreditaram nele. Portanto, vejamos, em primeiro lugar, quem era João Batista. A narrativa do capítulo 2, que nós encerramos semana passada, ela encerra dizendo que Jesus, ainda menino, ele foi habitar em Nazaré. E aí, quando começa o capítulo 3, nós encontramos: naqueles dias apareceu João Batista. E isso pode levar alguém a imaginar que Jesus, ainda menino, está em Nazaré e já no outro dia está João Batista gritando no deserto. Mas naqueles dias não é algo imediato. Há um período de tempo, há alguns anos a bem da realidade. Naqueles dias representam a ocasião determinada pelo Pai numa linguagem bíblica, a plenitude do tempo para o início do anúncio do nosso Evangelho. As manifestações de Cristo, diz um puritano, ocorrem todas no seu devido tempo, nem antes, nem depois. Uma sugestão, então, para a tradução desse primeiro verso que nos daria um entendimento melhor seria o seguinte: muitos anos depois, um homem chamado João Batista foi para o deserto da Judéia e proclamou. Um estudioso diz que o escritor aqui ele quer dizer, naqueles dias, que enquanto Jesus morava em Nazaré, já adulto, João Batista começou o seu trabalho. Ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo foi para Nazaré e lá ficou até o início do ministério de João Batista. João, cujo nome significa presente de Jeová, ou Jeová procedeu graciosamente, era um nome muito popular entre os judeus. Ele era filho de Isabel com o sacerdote Zacarias. Isabel, parente de Maria, mãe do nosso Senhor. E como eu disse, na narrativa de Lucas você encontra toda a história do nascimento miraculoso de João Batista. Por Isabel ser parente de Maria, Jesus era primo então de João Batista. E nesse registro que Lucas traz, dá-se a entender que João Batista ele nasce 6 meses, mais ou menos, antes que o nosso Senhor. Então eles eram muito próximos de idade. O bispo Riley ele diz o seguinte: nenhum outro pregador jamais recebeu tão grandes elogios da parte do cabeça da igreja. Os elogios que João Batista recebe do nosso Senhor Jesus Cristo são admiráveis.
Em João capítulo 5, Cristo diz que o Batista era a lâmpada que ardia e iluminava. Já em Mateus, nós vamos expor isso mais à frente, no capítulo 11, Jesus diz que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior que João Batista. Isso é um elogio que não há de se desprezar. Ainda que após ele diga que, entretanto, todo nascido no reino é maior. Mas é um elogio a se considerar. Em Lucas, no relato do nascimento de João Batista, no capítulo 1, Deus fala através do anjo Gabriel, e falando lá, é declarado que João veio no espírito e no poder de Elias. Ele cumpre a promessa que nós lemos em Malaquias, que o Elias iria preceder ao nosso Senhor. Naqueles dias, verso 1, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto. Apareceu soa meio estranho, Apareceu, parece que estava tudo calmo, tudo tranquilo, de repente cai João do céu lá e ele começa a proclamar, apareceu. Isso não quer dizer que ele surgiu do nada. Isso simplesmente quer dizer que ele já morava por essa região desértica, mas que em determinado momento ele se apresentou e começou a proclamar. Não é que ele apareceu, que ele surgiu do nada, mas em determinado momento ele tem uma mensagem a proclamar e ele se apresenta para proclamar essa mensagem. Nós veremos depois a questão do deserto profético, lá do verso 3. Mas vamos ver aqui o deserto do verso 1, com a conotação de local, simplesmente. E quando nós imaginamos, pelo menos eu, quando imagino e presumo que os irmãos também façam isso, João no deserto, a nossa visão de deserto é sempre um deserto meio Saara, assim. É sempre muita areia. Nada, rodeado de areia por todos os lados, infelizmente, é uma visão que nós nutrimos na nossa mente, mas não condiz com nenhum dos desertos da região de Jerusalém. O deserto aqui não sugere uma esterilidade absoluta, mas uma parte do país que não era tão povoada, que tinha sim um quê de estéril, mas que era também muito quente. Isso é a conotação. Portanto, o deserto onde João Batista passa a sua vida e o deserto onde ele começa a proclamar a sua mensagem, ele não é desabitado. É uma região árida, sim, mas não é desabitado. Vamos lá com aquela figura de um deserto totalmente desabitado e cheio de areia. Aí aparece João Batista lá de repente, ele se apresenta. E aí ele começa a proclamar: arrependei-vos. E aí só se ouve o som de uma tempestade de areia vindo lá. Não tem ninguém para ouvir, Era uma região árida, pouco habitada, mas não totalmente desabitada. Alguém tinha que ouvir essa mensagem. E alguém ouvindo essa mensagem teria que ir à cidade e falar: tem alguém lá falando umas coisas. Tanto que o texto mais à frente nós vamos ver que as cidades circunvizinhas todas, a população ia até João para ouvir a sua mensagem e ser batizado por ele. Essa região, esse deserto da Judéia, era um vale próximo ao rio Jordão, um vale próximo ao rio, ao norte do Mar Morto, onde apesar de tudo, apesar de ser uma região árida e quente, era utilizado também para pastagens. Batista, no seu nome, não tem muita dificuldade, é porque ele batizava. Batista é aquele que batiza, Ele não pertencia a nenhuma congregação dos dias atuais, Não há por que se preocupar, não, João é o Batista, Os presbiterianos vão ficar meio assim, não. É aquele que batizava, simplesmente. É quase que um apelido. Os judeus, senhores, falando em batismo, os judeus eles possuíam alguns rituais de purificação por água. Tanto que a defesa da substituição da circuncisão pelo batismo, ela encontra argumentos nessas purificações, como a água era utilizada para purificação. No século I, além
da circuncisão para um gentil fazer parte do povo de Israel, quando um gentil se convertia ao judaísmo, ele obviamente tinha que passar pela circuncisão, que era o sinal de que ele havia entrado na aliança. Mas por ele ser gentil, por ele não ser da nacionalidade judaica, as pessoas começaram a submeter esses gentios a mais algum processo. Então, além da circuncisão, um prosélito gentil, um novo convertido gentil, ele passava por um ritual, eu vou ressaltar, exclusivo aos gentios que aceitavam essa fé, um ritual de batismo, para purificá-lo, porque ele era de uma raça não pura. Não bastava a circuncisão. Foi algo que foi entrando na cultura e na tradição. Daqui nós aprendemos duas coisas. A primeira, quando João começa a batizar, não é algo necessariamente inédito. À primeira vista, numa primeira leitura nossa, nós chegamos aqui, de repente, o cara aparece no deserto, né? Começa a falar algumas coisas e batizar as pessoas, e as pessoas vão lá e são batizadas como se nada tivesse acontecido. Ninguém questiona nada. Não é questionado nada, porque essas práticas foram sendo adotadas, né, pela tradição. Isso é a primeira lição que nós aprendemos, não era necessariamente algo inédito. Agora, a segunda coisa é que começar a batizar judeu como sendo gentil, e junto com o gentil, aí sim, era algo inédito. E não somente inédito, como algo que causava muito espanto. Algo que aborrecia as autoridades. Algo que causava escândalo. Tanto que as autoridades não foram a João para ser batizadas, elas foram para questionar. E depois, falando com Cristo Jesus, Jesus não perdoava, né? Jesus não perdoava, ele falou isso, falei. Jesus, na sua argumentação, ele não perdoava. O que tinha para falar, ele falava e jogou isso para cima. Vamos ver o termo pregando, para entender mais sobre João. Pregando aqui, senhores, é o verbo anunciar, proclamar, tá? Ele não estava pregando um sermão. Você não pode imaginar que João Batista estava pregando. O que ele pregava? Arrependei-vos que está próximo o reino dos céus. E aí depois disso ele fazia um apelo para o batismo, né? Não, isso não ele pregava. Nós vemos em Lucas, e na semana que vem eu vou puxar um pouquinho do que Lucas nos mostra da pregação de João Batista, né, para enriquecer um pouco mais aqui o texto e nos dar um contexto melhor. Ele pregava, só que na sua pregação, enquanto ele pregava, ele sempre proclamava: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Entenderam? Antes ainda de nós vermos a respeito de João ser a voz, vamos dar uma olhadinha a respeito da sua dieta e roupas. Isso pode nos ensinar bastante. A sua alimentação e roupas nos sugerem que João Batista era um homem pobre, simples e acostumado a uma vida no deserto. A sua alimentação e as suas vestes eram ideais, inclusive, para uma vida no deserto. A sua dieta e as suas roupas o ligam diretamente à figura de Elias, a quem ele representava. Nós encontramos nas descrições de Elias no Antigo Testamento a mesma dieta e o mesmo tipo de veste. Diz um comentarista, e ele não está dizendo isso de modo jocoso, que suas vestes não eram adequadas para o púlpito, mas para o deserto. E quando eu digo que ele não está falando de modo jocoso, é que ele está dizendo que sim, há um jeito de se vestir adequado para o púlpito. Agora, João Batista, a qual tinha uma mensagem tão maravilhosa, muito provavelmente, e é aí que o autor quer dizer, não seria aceito na maioria dos púlpitos, com as suas vestes, com a sua forma de ser, né? Só que, se não era adequado para o púlpito, era adequado para o deserto. Por quê? Porque era, em primeiro lugar, econômica, era roupa de pobre, e em segundo lugar, era durável. E você precisa de uma roupa durável no deserto. Ele não usava um lindo casaco de pele de camelo, né? Bonito, bem vestido, bem arrumado. Mas as suas vestes
eram roupas brutas, grosseiras, baratas. Não era um casaco, mas eram vestes de pelo de camelo. Notem que aqui não fala pele, é pelo de camelo, para guardá-lo tanto do calor do dia quanto do frio da noite. Quando Jesus testemunha sobre João, ele fala a respeito das vestes de João. E ele diz que os homens que saíram para ter com João no deserto não encontraram alguém com roupas finas. Lembram quando Jesus diz isso? O que vocês saíram a ver no deserto? Não foi um homem com roupas finas. Por quê? Porque os homens com roupas finas, eles estão nos palácios. Mas lá no deserto não. Só que lá no deserto estava a mensagem. O Rei dos Reis, em toda a sua humildade, ele exigia um arauto que também fosse simples. Não caberia ao arauto do nosso Senhor vir com vestes esplendorosas. E hoje nós ouvimos muito disso, né? O melhor para o Senhor. O melhor para o Senhor. O Criador dos céus e da terra, o que seria melhor para Ele? Um grande sistema de som, roupas muito caras, sob medidas, um ambiente aconchegante, um show de luzes, fumaça, música. O que seria para Ele ideal? Eu digo para os irmãos, um coração quebrantado e humilde. É simplesmente isso. Simplesmente isso. Então o Rei dos Reis, na sua humildade, exigia um arauto também simples. E João Batista era tão simples que era insignificante aos olhos do mundo. A sua mensagem causou espanto, mas não a sua figura. A sua figura era insignificante. Matthew Henry, puritano, diz que aqueles que são humildes de coração o mostram com uma negligência e uma indiferença santa na sua aparência. Eles não vestem roupas que os enfeitem, nem avaliam os demais pelas suas vestes. O puritanismo está aí hoje, né? É exatamente isso que a gente vê nas igrejas. As pessoas não julgam as outras pelas suas vestes de maneira nenhuma. E o crente, ele tem uma certa negligência com as suas vestes, né? Ele se veste porque tem que se vestir, ele não está preocupado, né? Se é de marca, se a etiqueta está aparecendo, né? Ele não está preocupado se ele está em alguma crise financeira porque ele teve que financiar uma roupa em 10 vezes. Difícil, né, senhores? Difícil. Notem que João Batista está com esses trajes, e esses trajes eram ideais para o deserto, eram de um homem simples. E hoje em dia tem pessoas que tentam glamorizar isso. Todos vocês devem já ter visto aquele fanfarrão vestido de roupas de saco, com uma coroa de pelúcia sobre a cabeça. Ele se veste, porque ele é profeta, então ele se veste com roupas de saco. É triste, é isso que a igreja tem apresentado na televisão. E tem enchido a igreja. E essa igreja tem enchido as contas, tanto do dono do canal quanto dele. Notem que a igreja, com letra minúscula e entre aspas, e tudo que dá para entender como espúria, não a igreja verdadeira, ela tomou um pequeno desvio. Só que esse desvio está levando ela tão para longe que ela já está quase como um ponto fora da curva. Senhores, o crente hoje tem sérios problemas com roupa. É verdade, nós temos problemas com roupa. Isso é verdade. Nós vemos de um lado roupas caras e luxo. Do outro lado nós vemos roupas inadequadas e sensuais. As mulheres não sabem mais se vestir. Os homens não sabem mais se vestir. Homens e mulheres não sabem mais o que usar. Nós vemos roupas falso-moralistas, soberbas, orgulhosas. Se nós vemos mulheres que não sabem cobrir o seu corpo, que ao invés de revelar o seu corpo para o marido, gostam de revelar para o resto do mundo. Nós vemos também uma hipocrisia
e um falso moralismo em algumas vestes. Saias longas, com aquelas cores berrantes. E aí parece que são santas porque estão com aquelas saias. Eu vejo algumas pessoas até na internet tirando foto, roupa de santa. Sei. A mulher santa se veste assim. E aí eu lembro, não seja a tua boca que te elogie, mas a boca do outro. Eu lembro quando eu me converti, eu era uma figura bizarra, umas argolas de pirata na orelha, cabelo multicor e tal, umas roupas meio descoladas. Hoje tem um monte de crente aí que acha que crente tem que ser descolado, E aí eu com a Bíblia debaixo do braço, no ônibus, indo para o culto. E aí tem o horário, à noite, tem o fluxo, o trânsito das igrejas, Se o seu culto à noite começa às 19 horas, é terrível, porque você tem um fluxo muito grande de motoristas, e se você vai de ônibus, pior ainda. É o fluxo das igrejas. E aí eu entrava no ônibus ali, tadinho, recém-convertido, cheio de amor no coração, achando que tudo que é crente, que se diz crente, que porta uma Bíblia, está no céu. E aí eu vi assim um grupo, as irmãs com vestimentas longas, e quando eles olhavam para a minha figura e viam uma Bíblia na minha mão, havia um olhar de desprezo. Se tivesse talvez um baseado na minha mão, fazia parte da figura. Mas como que com esse tipo de veste ele está carregando uma Bíblia? Onde estão os nossos costumes? Então notem que as roupas, elas mostram muito da nossa hipocrisia. Seja com roupas caras demais, luxuosas e desnecessariamente luxuosas, seja com roupas inadequadas e sensuais, seja com roupas falso-moralistas, que envolvem soberba. Tem lugares que tem investimento para o pastor. Se tiver, eu estou sem gravata. Tem lugar que eu não ia pregar hoje, porque não tem a gravata. Puritano Matthew Henry, ele nos dá um tapa na cara quando ele está comentando, e quando eu estava escrevendo isso eu lembrei do comentário dele em Gênesis, quando o homem cai, quando Deus tem que fazer um sacrifício para cobrir a vergonha do homem, e aquele sacrifício representando a justiça própria do homem nas folhas de figueira sendo arrancadas, e a justiça de Deus cobrindo o homem com as vestes do Cordeiro, assim como nós somos cobertos com a justiça de Cristo Jesus. Mas aí ele começa a falar, e os puritanos são conhecidos pelas aplicações. Puritano que é puritano, meu amigo, ele prega 40 minutos explicando o texto, 1 hora desenvolvendo o texto, e mais 1 hora aplicando o texto. Menos que isso, o cara não é puritano. Não adianta dizer que é puritano, porque não é. E aí nas suas aplicações, eu trago para os irmãos, ele diz o seguinte: as roupas surgiram com o pecado. Lembre disso quando você estiver na frente de uma loja, analisando uma roupa, desejando uma roupa, com inveja de alguém que passou com uma roupa, ou querendo condenar a roupa do próximo. As roupas surgiram com o pecado. Pouca razão, portanto, temos de nos orgulhar das nossas roupas, que são apenas os sinais da nossa pobreza e infâmia, da nossa maldade, do nosso pecado. Se nós fôssemos crentes verdadeiros, nós iríamos nos olhar para ver se nós estamos bem vestidos na frente do espelho, e depois de nos alinharmos, beleza, a barbinha está certinho, tudo legal. Senhor, obrigado porque tu me perdoou. Porque se eu estou usando hoje essa roupa está dizendo que eu sou um pecador. Essa roupa está dizendo que Adão caiu e eu caí em Adão. Mas não, a gente se orgulha da roupa. A gente se orgulha das consequências do pecado. E como é que nós nos vestimos, senhores? Que importância que nós damos à roupa. Mas vamos avançar. O alimento de João Batista, ele era tão simples quanto as suas roupas.
Ele se alimentava de gafanhotos, um alimento que era permitido pela lei. Esses gafanhotos eram tostados, e aí eram ou salgados ou adoçados. E se come isso até hoje. Gafanhotos tostados e mel silvestre. Gafanhoto você já pode ficar, talvez meio assim. Quem já comeu, que eu conheço, diz que é bom. Eu espero não precisar comer, mas é bom. E é bem nutritivo. E é leve. Uma comida leve. E o mel. Agora imagina o seguinte: mel silvestre, senhores. Nós estamos acostumados, a nossa geração está acostumada a achar que carne aparece no açougue, que não é um animal morto. Aí você fica com peninha de animal, mas quer um bife no seu prato, né? A nossa geração acha que as coisas surgem nas prateleiras do mercado, assim, que tem fábrica de carne, que dinheiro deve dar em árvore também. E mel, como é que é mel? Ah não, mel tem num pote lá, eu sei, eu compro. Alguns já são mais puristas, eu compro na feira, é um mel mais puro, né? Ou no máximo você tem uma visão dos apicultores modernos, todos protegidos, aquilo tudo arrumadinho assim, não sei se os irmãos já viram, em lâminas, né? Tudo certinho, flores específicas ao redor para a abelha dar um tipo de mel específico. Não, aqui nós estamos falando de mel silvestre, mel recolhido nas cavidades das rochas, mel colhido na unha, com vestes de pelos de camelo, arriscando ser picado por milhares de abelhas. A sua dieta, senhores, era simples. Todavia, nós não precisamos e não podemos concluir que essa descrição aqui resuma totalmente a sua dieta, como se João Batista não comesse outra coisa. A gente foi educado Paulo Freire, né? Então a gente não... ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. A gente já pensou, o cara era desnutrido e diabético. Porque, não, ele não comia só isso. Não é isso. Esse era o ponto forte da sua alimentação. Como a gente, talvez o arroz e feijão, em muitos casos, né? O ponto forte. E o ponto aqui é que ele comia com moderação. Ou seja, ele comia pouco. Ele comia o necessário. Jesus, novamente, se refere a João Batista quando é chamado de glutão e beberrão. Jesus também não ia ser aceito em algumas igrejas, né? Imagina. Eu já vi líder de igreja com um canal de televisão dizendo que Jesus, quando transformou água em vinho, foi um milagre desnecessário. Ele não precisava ter feito aquilo. Aquilo foi uma tolice. E o cara tem um nome de bispo, é bispo ainda, né? Tem até filme dele agora. Será que ele diz isso no filme? Mas Jesus, em muitos ambientes hoje, puristas, de religiosos, talvez os discípulos pudessem entrar. João Batista, os caras iam olhar assim, depois a gente pega ali uma roupinha no bazar e cobre ele. Agora, se entrasse Jesus, algumas pessoas iam dizer, não, você não. Porque você, numa festa, você fez vinho. E álcool não é de Deus. Você bebia nas ocasiões. Senhores, o nosso Senhor Jesus Cristo bebia. Ele foi chamado de comilão e de beberrão. Óbvio que você não pode imaginar que ele estava bêbado. Não imagine isso de maneira alguma. A moderação personificada era o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele bebia, tanto que chamaram ele disso. E eu acho maravilhoso quando ele diz que jamais tomará do fruto da vide até as bodas. Ele vai beber de novo do fruto da vide e nós vamos beber com ele. Já imaginou que vinho que vai ser esse? Eu imagino alguma parte da igreja que vai ficar mais afastada e vai dizer, não, esse banquete não, porque tem álcool. Esse não, eu vou deixar mais para depois. Veja bem, né? Mas eu quero estar lá o mais próximo possível, lá atrás, mas o mais próximo possível.
Agora veja, vamos voltar ao texto. Jesus, quando chamado de glutão e beberrão, ele testemunhou que João Batista veio sem comer e sem beber. Ele comia e bebia com toda moderação, e mesmo assim não aceitaram. Senhores, religioso não aceita nada. Está sempre tudo ruim. Come gafanhoto e mel, é ruim. Come muito e bebe, é ruim. Fala a verdade, é ruim. Grita no microfone, é ruim. Fala muito tempo, é ruim. É sim, somos nós. O crente hoje, pelo menos a gente pode dizer, não tem dificuldade alguma com comida, certo? Se tem um problema que não incomoda a crente, é comida. Não é verdade? Aí você ouve assim, aquele mantra do inferno. Isso mesmo, eu falei isso. Mantra do inferno. Crente não bebe, não fuma, mas come. E os pastores falam isso assim, que é igual aquela piada se é para ver ou para comer, que já não tem mais graça nenhuma, mas os pastores ainda falam isso. E o povo ainda se deleita e mexe na barriga. Hoje eu não tomei nem café da manhã para almoçar na igreja. Senhores, nós temos muito problema. Veja, muitos esquecem que glutões não herdarão o reino. Glutonaria é pecado. Muitos achariam João Batista talvez um fundamentalista. Não, você é metidinho com aquela raça lá de calvinista que se acha puritano. O quê? Tua alimentação é muito restrita. Não precisava ser assim. Isso é bobagem. Veja, é outros tempos. Elias passou faz tempo. Você pode comer outras coisas. Muitos iam achar ele fundamentalista. E muitos iriam achar Jesus um beberrão. Essa é a verdade. Agora, como que nós nos portamos? Como que nós nos portamos à mesa? O que nós comemos? Como que nós comemos? Nós comemos de verdade, verdadeiramente para a glória de Deus? Ou para encher o bucho? Desesperado, como se não houvesse amanhã? A gente tem que pensar nessas coisas. Há um pastor que diz que até mesmo a roupa e o alimento de João Batista pregavam. E não só pregavam, como nos envergonha até hoje. Ele era um protesto vivo contra o egoísmo, contra o excesso, contra a autotolerância, contra a gula, contra a sensualidade e contra a frivolidade. Esse é João Batista. Isso não significa que devemos comer e vestir como João, né? Como eu falei lá, tem o alma cebosa lá, vestido de pano de saco, vestido de pele. Porque eu sou um profeta. Não estou dizendo agora que para você ser um cristão autêntico, você vai ter que ir lá no mercado, encomendar gafanhoto, encomendar bastante mel, e ver um pelo. Camelo aqui é difícil, se matar você vai preso, se você matar um ser humano não dá nada. Agora se você der um tapa no mico-leão dourado, não tem fiança. Imagina um camelo. Mas você comprar lá, sei lá, uma pele, e aí você agora eu estou me vestindo. Não é isso, não é nada disso, mas é com o modelo de João, no espírito de João Batista, com humildade, com a necessidade sendo alcançada, satisfeita, e deu. A roupa é uma necessidade, o alimento é uma necessidade. É prazeroso, nós podemos ficar bonitinhos, sim, mas devemos ter modéstia. Não há roupa ou comida espiritual, senhores. A pessoa espiritual, ela é simples, ela é comum, ela é piedosa, ela é sempre grata em tudo, sem amor ou apego a essas coisas. Agora, tanto a luxúria quanto a glutonaria denunciam a hipocrisia de muitos que se dizem cristãos. A pessoa fala um monte de Bíblia, a pessoa se diz cristã, vai em todo culto, você senta para comer com ela. Você está sendo drástico, Alberto, é só um negocinho. É só um negocinho, meu amigo? Isso vem lá de dentro, é do interior que brota as coisas. Maneira de se vestir também, denuncia bastante.
o pastorzão moderno, sempre na estica. Vai esticar os pés numa poltrona, abrir a Bíblia e vai ler a Bíblia. É isso que nos interessa para um pastor. Por isso que a igreja está desse jeito. Por fim, há mais uma descrição de João que precisamos ver. Ele é a voz. A voz. Voz que clama no deserto, o arauto, que produz som. A personalidade de João é lançada na obscuridade, atrás de Cristo, diz um especialista no grego. Por quê? Porque quem importava aparecer, meus senhores, era o nosso Senhor Jesus Cristo, não era João Batista. O que eu estou falando aqui não é para você encarar como aquelas pregações que nós temos que ser como João Batista. Nós temos que ser imitadores do nosso Senhor Jesus Cristo, como João Batista, já pela graça, foi. Cristo tinha que aparecer, e João, ele fica na obscuridade. Cristo entrou no palco do mundo. João Batista é a voz, é só aquele que anuncia. João Batista é aquele que, quando a luz dos céus brilharam em Cristo Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele não falava para chamar atenção para ele não apontava para si, ele não apontava para o seu grupo ou para os seus discípulos. Sim, ele tinha discípulos, ele apontava para Cristo. Ele aponta para Cristo como um arauto, aponta para um rei, e ele deve ser apenas ouvido. Ele era só uma voz, mas que voz, diz um pastor, hein? Ele ainda é ouvido hoje, e ainda tem muito para nos dizer nos dias de hoje. Veja, no Evangelho segundo João, no capítulo 1, o João Batista diz o seguinte: eu sou a voz. Lá não é o narrador falando, é ele dizendo, eu sou a voz. Em outro lugar, no mesmo Evangelho, ele diz o seguinte: convém que ele cresça e eu diminua. Por quê? Porque eu estou aqui simplesmente para apontar para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu tenho que diminuir. Os senhores já imaginaram se nós tivéssemos uma dúzia de pastores que fizessem isso? Os senhores já imaginaram se nós tivéssemos 2 dúzias de cristãos leigos que fizessem isso? Um mestre deste calibre representaria nada mais do que uma simples voz, uma voz que clama no deserto da moral à sua volta, ansiosa, acima de tudo, para ocultar a sua própria insignificância, atrás da majestade da sua mensagem. Ele era a voz, ele só tinha uma mensagem para proclamar. Essa era a importância de João. Isso nos diz um teólogo. É Deus quem fala, e Deus fala através de João, usando João simplesmente como uma voz. Quantos hoje, por fazerem algo em nome de Deus, algo pequeno, ou algo para Deus, se ensoberbecem, se acham cristãos VIPs, diferenciados, outro nível, prateleira de cima. Quantos hoje esquecem que o nosso Deus falou por meio de uma jumenta, e que o nosso Senhor Jesus Cristo entrou na cidade santa montado nos lombos de um jumento, mas os dois eram somente jumentos. Hoje, pessoas que não são dignas de limpar os excrementos desses jumentos se acham importantes, se acham diferentes, acima da média, como diz um paspalhão. Cristo, senhores, é o verbo, Cristo é a palavra. O que é Paulo? Paulo é a voz também. O que é Apolo? Nada mais do que a voz. O que foi João, o apóstolo? Mais uma voz. Pedro, outra voz.
Calvino, Lutero, os puritanos, outras vozes. João Batista, também apenas uma voz. E nós? E nós? Nós somos voz do verbo da vida? Ou nós somos voz do mundo? Ou nós somos voz do humanismo? Ou nós somos uma voz que só ecoa toda a putrefação do nosso interior? R.C. Sproul diz que isso nos lembra que foi por meio da pregação que Deus escolheu salvar esse mundo. O meio de graça que Deus escolheu foi através da pregação, com a necessidade de vozes. Isso nos leva ao segundo ponto. Qual é a mensagem de João? E aí nós lemos aqui no verso 2: arrependei-vos. A mensagem de João, senhores, ela não era prolixa, mas era concisa. Não se estendia muito longe, mas era pesada. Não era complacente, porém era perscrutadora da alma. Ela não era bajuladora, porém ela era assustadora. Diz um teólogo que era um pregador da condenação iminente. Ou como dizia um evangelista calvinista, que ele era simplesmente um homem morto, gritando com homens à beira da morte. Ele mesmo diz, esse teólogo Hendrickson, ele diz que arrependei-vos não é a melhor tradução. Arrependei-vos aqui não é a melhor tradução, e eu quero falar um pouco sobre isso. Um teólogo também famoso, Berkhoff, ele diz que arrependei-vos não faz justiça ao original, visto que arrependei-vos atribui uma proeminência indevida ao elemento emocional. O arrependimento, ele joga uma conotação para a emoção muito forte. E sim, esse arrependimento, o arrependimento bíblico, o arrependimento que é concedido por Deus como dom, junto com o dom de fé, ele acompanha o sentimento, ele acompanha a emoção. Se você não ver o reino de Deus, depois de nascer de novo, como diz João em capítulo 3, se você não conseguir ver o reino de Deus, ver o juiz, ver a sua lei, entender que você está condenado, e se isso de alguma maneira não envolver o teu sentimento, meu amigo, eu tenho medo de você, você é um sociopata. A emoção diante do evangelho não precisa ser produzida por notas musicais. Ela é produzida pelo Espírito Santo de Deus, quando a palavra dele é entendida. Quando ela rasga um coração que antes era de pedra e agora de carne. Essa lei está sendo escrita lá dentro. E aí envolve emoção, é óbvio que envolve. Agora não pode envolver só emoção. Hoje a igreja acha que, primeiro que a igreja não acha, a igreja esqueceu, a igreja enterrou o termo arrependimento. Mas hoje em muitos lugares arrependimento é simplesmente um putz. Como eu me arrependo de fazer tal coisa. E aí até um animal irracional é mais inteligente, porque o gato escaldado ele fica com medo de água. Mas o arrependido hoje dentro da igreja, ele diz que está arrependido e 5 minutos depois ele está fazendo a mesma coisa. O arrependimento dele envolveu só um sentimento, só uma emoção, mas não produziu absolutamente nada. E não significou absolutamente nada. E esse não é o arrependimento dos céus. E eu falando em voz, que Deus permita que eu tenha voz até o final da pregação. Desculpa essas tosses. Então, senhores, o arrependimento é acompanhado de sentimento, um sentimento de tristeza, ele tem que ter isso. Todavia, esse sentimento de tristeza é só uma face de uma moeda. Tem a outra face, tem o outro lado. O arrependimento, a tristeza do arrependimento é simplesmente o lado negativo, mas há um lado positivo, e o lado positivo do arrependimento é a mudança de conduta. Eu não quero mais fazer isso.
É o que a gente vai ver na semana que vem no verso 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Arrependimento que produz só lágrima não é arrependimento. É só peso de consciência. Veja, as Escrituras nos dizem sobre isso. Judas foi às lágrimas e se enforcou. Eliseu entregou sua primogenitura e depois com lágrimas, arrependido, mas eram lágrimas não suficientes. Ele não mudou sua conduta, ele nunca se assumiu como primogênito. Ele podia chorar como fosse. E que maus lençóis nós estamos, né? A igreja hoje que não chora mais, uma igreja que não chora, que não se humilha, uma igreja hoje que paga para comediantes ficarem do lado de cá do púlpito, membros de igreja que pagam para rirem, com piadinhas. Eu gosto tanto, esse pastor fala de um jeito tão leve, a gente ri e aprende. Essa leveza vai ser peso um dia na sua vida. Tomara que não, mas vai ser peso se você não se arrepender. Naquele lugar onde vai haver choro e ranger de dentes. Sim, estou sendo imprecatório. Uma igreja que não se arrepende não é chamada ao choro, mas ao riso. E veja bem, olha o que nós estamos entendendo aqui hoje. Não basta o choro. Agora, uma igreja que foge do choro, para onde que ela vai? Sim, temos que ir para o choro. Agora, se nós formos para o choro, nós podemos aqui fazer culto de contrição e chorar a manhã inteira, chorar um dia inteiro aqui. Aí a gente se levanta, arruma a roupa, dá uma olhadinha como é que ficou ali, se está com olheira. As meninas passam uma basezinha para ficar bonitinha e voltam para a mesma vida. Isso não é arrependimento, senhores. Então, convertei-vos seria uma tradução mais adequada a esse verso, porque ela não dá chance de ser mal interpretado. Eu estou arrependido, chorei. E daí o que você vai fazer? Agora, né? Vou continuar a fazer. Não, é converter. Se converter, mudar a direção. Como o profeta João Batista ressoa Isaías 55, torne, se converta, volte. Assim como o profeta João Batista, ele fala igual a Ezequiel no capítulo 33, convertei-vos, mudai a direção. Como o profeta João Batista fala como Joel no capítulo 2, convertei-vos. Vocês têm que se converter, vão ter que mudar. E quando eu vou falar desse termo aqui, meia dúzia de Bíblia de juventude aí, os caras descobriram o termo metanoia, ministério metanoia, aí você vê jovens na internet, metanoia, e falam de metanoia, porque metanoia, isso às vezes incomoda assim, sabe, você vê que não, mas vai lá, o termo aqui é metanoia. É uma variação do metanoia. E metanoia, o termo original, ele é composto pela preposição meta, que é depois, além, com o verbo noio, que é perceber, pensar, como resultado de meditação, de avaliação, de observação. Então, quando nós juntamos esses dois termos, combinando os significados dele, nós temos um significado de tempo e de mudança. É depois, tempo, mudança. Você pensou e muda. E isso está junto com depois e diferente. A conversão, então, ela envolve que você, depois dela, esteja diferente. Portanto, é pensar diferente do que se pensava antes.
é uma mudança de mente que resulta em tristeza pelo pensamento que gerou a prática errada. E as pessoas param aqui na primeira linha. É uma mudança de mente que resulta em tristeza pelo pensamento. É pensar diferente do que antes, é uma mudança de mente. Então muda a mente. Metanoia é uma mudança de mente. Mudou a mente. Não, mas nós temos que avançar. Resulta em tristeza pelo pensamento que gerou a prática errada. Aí sim. Opa, eu pensava de tal maneira. Eu cria de tal maneira. E porque cria e porque pensava de tal maneira, eu agia de tal maneira. Nós só agimos errado porque nós pensamos errado. O abandono da prática nos leva a um novo pensamento, que aí resultará em uma nova prática. Então entenderam a mecânica da coisa? Você tem pensamentos errados que geram uma prática errada. O que é arrependei-vos? Que seria melhor traduzido como convertei-vos. É você entender que os teus pensamentos estão errados. Crente até hoje fica com um negocinho, fazer tal coisa é pecado, e fazer tal coisa é pecado, e assistir tal coisa é pecado, e ouvir tal coisa é pecado. Ele fica no sintoma, não fica na causa, não vai ver a base. Tem que ver, meu amigo, o coração, o pensamento. Comer bolo de chocolate não é pecado. Comer muito bolo de chocolate é. Você não pode ficar ali na consequência, orbitando. Tem que ir lá dentro, no cerne, entender que o pensamento errado está gerando ações erradas. E por que esse pensamento está errado? Porque esse pensamento foi atingido pela queda, é corrupto. Aí você já começa a entender uma outra coisa. A briguinha de livre-arbítrio, não livre-arbítrio. Tem livre-arbítrio ou não tem livre-arbítrio? Pensa bem. Pensa bem. Se os teus pensamentos estão aprisionados no erro pela queda de Adão, você ter ou não ter livre-arbítrio não interessa. Você vai agir conforme esses pensamentos equivocados, contrários à palavra de Deus. Mas aí o que é converter? Você entende primeiro que está errado a base, o pensamento. Quando você vira as costas para isso, as práticas somem. Você fica triste porque você agia dessa maneira, mas você começa a se alimentar agora da palavra de Deus, o que vai gerar pensamentos a respeito da lei, da ordenança e da graça de Deus, que vai gerar uma prática diametralmente contrária ao que você fazia antes. Ainda que seja comer novamente o bolo de chocolate, mas agora não em excesso. Compreenderam como as coisas são tênues? Mas dá para a gente deixar isso claro? Como Paulo diz, a tristeza segundo Deus opera arrependimento. Ou como exemplificou o próprio João Batista lá em Lucas, dando exemplos clássicos disso. Quem tiver 2 túnicas, reparta. Quem tiver comida, faça o mesmo. Não cobrem mais do que é devido, não mintam, não maltratem e vivam felizes com aquilo que vocês ganham. Warfield, ele define então metanoia como a mudança interior da mente que a tristeza induz e que a si mesmo induz a uma vida reformada. Senhores, arrependimento não está mais na moda na igreja atual. Falar sobre pecado hoje é politicamente incorreto. Você é mal visto. Esvazia a igreja, dizem alguns. O termo conversão perdeu totalmente o significado, até que de tão vazio, ele virou sinônimo de uma tal de oração de entrega. Ele se converteu sim, ele aceitou Jesus, ele fez oração de entrega. Tá, meu amigo, você está dizendo que fazer oração de entrega é se converter? Dizer que crê em Jesus? Isso aí até o diabo crê. Crê e treme. Dizer que Jesus morreu pelos pecados? A gente pode entender isso. Mas será que ele morreu pelo meu pecado? Será que eu deposito nele a minha confiança?
E eu vou continuar vivendo no meu pecado que matou o meu Senhor? Conversão é mais longo, mais profundo. Veja, o chamado de João é para uma conversão radical, real. É mudar totalmente a forma de pensar. É ser norteado pela Bíblia e não mais pelo eu, pelos gostos, pelo, eu sempre fiz assim, eu sempre aprendi assim, ou pelo humanismo. Não, eu aprendi isso na faculdade. Eu aprendi isso com meu psicólogo, com meu psiquiatra, com meu psicoterapeuta. É um fato que deverá produzir uma mudança de caminho, um lamento profundo pelas transgressões feitas e o desejo ardente de não voltar a fazê-las. Isso não significa que você não vai mais pecar depois de se converter. Você vai, nós vamos continuar pecando. Mas você odeia agora o pecado. Você odeia o pensamento que te levou ao pecado. Você luta contra isso. E aí você pode dizer com Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o que eu quero fazer eu não consigo. E o que eu não quero eu faço. Por fim, uma mudança de pensamento em direção às Escrituras, que geram tanto obediência quanto prazer nas coisas de Deus. Veja, esse arrependimento ele não se limita à prática do pecado, mas abrange a forma de crer e pensar errado que geram o pecado. Não adianta você simplesmente não procurar. Deixa eu dar um exemplo. Um homem que utilizava serviços de garotas de programa. Não adianta mais ele não utilizar esse serviço se ele continua desejando. Entenderam a mecânica da coisa? A conversão vai atacar nesse desejo. Isso, senhores, é diferente de fazer o que muitos fazem hoje, racionalizar o pecado, chamando por eufemismos. Hoje, quando se fala em pecado na igreja, não é em pecado, é pequenas falhas. Nós temos pequenas falhas, pequenas coisas para corrigir, mas com a graça de Deus, começa a ser homem, chama as coisas pelo nome, não diz que está tudo bem quando não está. É pecado sim. É diferente de terceirizar a culpa como tem sido feito. Desde o Éden isso tem sido feito, eu sempre repito isso. A culpa é da serpente, a culpa é da mulher. Hoje as pessoas não têm mais pregação, olha, se arrependam disso. Não, vamos repreender o espírito do egoísmo, vamos repreender o espírito do adultério. Que espírito, meu amigo? O único espírito que tem nessa coisa toda é de porco. É da pessoa que não ouviu sobre o pecado ou não quer ouvir sobre o pecado. E o espírito que não tem ali também é o Espírito Santo de Deus. Porque ele assume a culpa. Ele diz: eu pequei. Pai, eu pequei contra ti. Me perdoa. Eu não mereço, mas me perdoa. Essa é a diferença. Arrependam-se, convertam-se. Veja só, essa é a primeira palavra pregada por João Batista. É também a primeira palavra registrada na pregação do nosso Senhor Jesus Cristo. É também a palavra registrada no clímax da pregação de Pedro, depois de Pentecostes. Senhores, nós não podemos entrar no reino sem atender positivamente a esse chamado. Convertei-vos. Vejamos ainda outro ponto. Mateus utiliza reino dos céus, os demais evangelistas reino de Deus. Alguns afirmam ser duas coisas, e aí já dá treta, né? Os teólogos de Facebook. Eu queria que esses teólogos de Facebook tivessem um mês à frente de uma igreja, nem muito problemática. Aí eles iam começar a ler mais Bíblia e eu parar de ficar tretando por qualquer bobagem. É muito provável que Mateus estivesse aqui usando algo que se chama como circunlocução, usando assim o termo céu como uma metonímia para se referir a Deus. O reino de Deus, como ele não queria ofender os judeus, que não falam o nome de Deus à toa, né?
Eu fico imaginando um judeu quando vê um crente colocando o nome El Shaddai Automóveis, Jeová Lanches. A nossa sorte é que judeu difere de muçulmano, porque ele deve ficar quase com a mesma ira, né? E aí Mateus, para não ofender os judeus, ao invés de dizer no reino de Deus, está dizendo o reino dos céus. Quem é que reina nos céus? De quem é os céus? Ora, uma versão da Bíblia diz que o verso 2 é traduzido assim: voltem-se para Deus, porque em breve o seu reino se estabelecerá aqui. Senhores, Deus é o Criador e governador do mundo. Jesus Cristo é Rei dos Reis. Logo, o reino dos céus não é um lugar distante. Reino dos céus não é um reino que está lá em cima. Reino dos céus não é um período milenar. Mateus já estabeleceu que Jesus nasceu como rei. Lá no 2:2 a gente viu. O Carson diz que reino vem com Jesus e sua pregação e milagres. Veio com sua morte e ressurreição. E ainda virá no fim das eras. Aquela tensãozinha entre o já e o ainda não. João Batista é a voz. João Batista é o arauto desse rei que chegou. Por isso a gente não precisa se preocupar. Ele está usando o reino dos céus. Vamos fazer toda uma exegese nisso aqui, porque tem muita coisa aqui. Tem muita coisa no arrependei-vos. Aí depois você pode pensar no outro. Resta, portanto, um último ponto que eu preciso falar para os irmãos, que eu prometi. O termo deserto. Deserto profético. João, ele aparece no deserto, a primeira coisa, né? E a gente já viu, ele não aparece. Ele estava lá e se propõe, dizendo para as pessoas se converterem. João, ele é o Elias que precederia o Messias, como nós lemos em Malaquias 4 e como em Mateus, no capítulo 11, Jesus fala, né? O Elias não viria, ele já veio, se vocês não prestaram atenção. João Batista era o Elias. Ele cumpre a profecia de Isaías 40, a voz que clama no deserto, como diz ali. Voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Por intermédio do profeta Isaías. Esse é João Batista. Voz que clama no deserto. Como vimos, repito, vamos ver se eu consigo deixar isso bem claro para os irmãos. Ele aparece no deserto. O deserto é um local, senhores, associado normalmente a profetas. Esses caras que gostam de se vestir de profetas hoje, deveriam sair dos estúdios de televisão com ar-condicionado, das mansões, e ir para o deserto. Fica lá no deserto 1-2 meses, aí depois a gente começa a dar uma olhadinha para ver se a mensagem está a mesma, né? Muda. Agora, será que o texto aqui, ele significa apenas uma voz ecoando no deserto para homens arrumarem seus caminhos? Porque é o que dá para entender, né? Voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. É a pontuação que nós temos aqui. Mas será que essa pontuação está certa? Será que a pontuação no grego é exatamente assim? Será que a pontuação e a acentuação, que muda totalmente, no hebraico é assim? Ou só poderia significar isso? O Carson, ele diz que o texto massorético, as palavras no deserto, elas mudam, elas modificam o sentido de preparem, tá? Assim, a voz, ela poderia estar chamando homens a arrumarem o caminho para o Senhor no deserto. Aí a gente já começa a mudar um pouco. Não é a voz que está no deserto clamando para os homens, mas os homens mudarem o caminho no deserto. Na profecia de Isaías, lá no contexto original, essas palavras fazem parte de uma mensagem consoladora aos exilados na Babilônia. Eles vão voltar para casa sob o controle e proteção de Deus. Eles estavam exilados como castigo, vão voltar para casa sob o controle e proteção de Deus. Vão voltar por onde? Uma freeway? Não, pelo deserto. Pelo deserto. E aí vem essa profecia. Endireitai as veredas no deserto. Todavia Deus, ele não anda com idólatras. E esse foi mesmo o motivo do cativeiro. Então, Deus não está dizendo aqui nessa profecia, olha,
endireitem um caminho no deserto, façam essa freeway no deserto e a iluminem para eu passar. Esse deserto tem uma conotação talvez mais profunda, e eu acredito nisso. Agora o reino de Deus, ele está para ser manifestado na sua plenitude, e é manifestado na pessoa do Messias. É para essa grande chegada que os homens precisavam preparar um caminho nos seus corações, diz um teólogo, para a chegada do rei. Preparem um caminho nos seus corações para a chegada do rei. João então aparece no deserto, um lugar típico de profeta, mas o deserto aqui pode, e eu creio que está falando do coração do homem, morto em delitos e pecados, que após regenerado ouve o chamado e pode então produzir frutos de arrependimento. Assim eu creio que tanto o contexto quanto a força da profecia apontam para uma voz que clama. Clama para quê? Para que no deserto seja preparado o caminho para o Senhor. Como? Endireitando as suas veredas, endireitando as suas vidas, produzindo então frutos de arrependimento. Dito de outra forma, deserto seria então o coração do povo, inclinado para o mal, que precisava se endireitar, convertendo-se e produzindo bons frutos. Ainda que isso não seja o literal, eu creio que não é forçar demais o texto. E aí eu encerro com Calvino, que diz o seguinte, comentando esse texto: porém, a própria visão do deserto literal, onde eles estavam, deve ter exercido um efeito poderoso sobre o coração estúpido e endurecido dos homens, levando-os a perceber que estavam num estado de morte e aceitar então a promessa de salvação que ora se lhes estendia. Calvino sempre muito carinhoso, né? Já chama toda a molecada ali de estúpido, e é o que nós éramos mesmo. Então o deserto ali estava sinalizando, o local estava ajudando as pessoas a visualizarem: puxa, o meu coração é um deserto, e nesse coração eu tenho que produzir um fruto de arrependimento. Seu coração ainda é desértico? Ou ele já produziu algum fruto? Deixe-me listar algumas aplicações para essa mensagem. Primeira aplicação: ainda que a conversão preceda o arrependimento e que o novo nascimento preceda o choro arrependido, sem arrependimento ninguém será salvo. E aí eu pergunto: você se arrependeu? Nós nos arrependemos? Nós nos convertemos dos nossos antigos caminhos? Ou temos temperado a nossa antiga vida com algumas visitas à igreja? Segunda aplicação: vimos que João não limitou a conversão a sentimentos esses que enganam, mas ele incluiu a prática. Não bastava apenas choro, há necessidade de uma decisão. Nós temos gerado, senhores, esses frutos de arrependimento, há mudança prática, nós nos decidimos de fato. É visível a nossa mudança? Ou só é visível que a gente começou a carregar uma Bíblia e ouvir determinado tipo de música? Terceira aplicação: um coração convertido muda a sua forma de pensar. Mudando a sua forma de pensar, muda a sua forma de agir. Senhores, o coração dos senhores pensa como antes? Pensa como sempre pensou? O nosso coração pensa como sempre pensou? Ou hoje não importa o que nós achamos, o que nós gostamos, mas importa o que as Escrituras nos falam, o que as Escrituras nos instruem? Ou hoje nós pensamos conforme as Escrituras? Quarta aplicação: que importância nós damos às roupas? Nós nos vestimos com piedade ou com luxúria? Como que nós nos alimentamos? Nós nos alimentamos como porcos na engorda, esperando o abate, como granfinos? Ou nós nos alimentamos como os puritanos se alimentavam, para a glória de Deus, para ter força para trabalhar para o Senhor? A oração dos puritanos antes da alimentação era maravilhosa: Senhor, que esse alimento me fortifique para continuar trabalhando e glorificando o teu santo nome. Qual é a nossa oração hoje? Senhor, muito obrigado. E já vai com desespero.
Parece que estamos dias sem comer, a cada refeição. Quinta aplicação: João pregou no deserto para corações desérticos, corações secos. Note que nenhum lugar é tão remoto, nenhum lugar é tão infértil que não possa receber a graça de Deus. A graça de Deus visitou corações secos no meio de um deserto. O deserto se tornará em campo fértil, diz Isaías 32. Há um pastor que afirma que nem mesmo no deserto a natureza é tão rígida quanto a do homem. Ou seja, o nosso coração é muito mais seco, muito mais duro, muito mais improdutivo do que um deserto. E aí eu pergunto, nós ouvimos o chamado? Nós fomos regenerados? Nós temos dado fruto de arrependimento? Ou ainda temos corações de pedra, áridos, secos? Veja, a graça visitou o deserto, e o deserto se tornará em campo fértil. Busque em Deus isso. Sexta e última aplicação: os homens ouviram sobre João e foram até o deserto ouvi-lo. Não era um homem bem vestido, não era um homem piadista com palavras agradáveis, não era um lugar que os homens iam e voltavam e diziam: eu me sinto bem com essa mensagem. Mas a população foi até lá. E aí eu pergunto, nós iríamos até João? Nós iríamos até ele? João tinha uma mensagem dura, porém necessária. Nós ouvimos essa mensagem? Ouvimos de fato? Senhores, onde o evangelho é verdadeiramente pregado, os filhos se achegam para ouvir. E pela misericórdia de Deus, eu tenho buscado com todas as minhas forças pregar o evangelho mais puro que eu consigo, diante de toda a minha pecaminosidade. Agora eu pergunto, você, nós temos ouvido? Nós somos filhos? Nós temos nos convertido e produzido frutos de arrependimento? Fique em pé. Curva a sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Nós éramos mais áridos que um deserto. Nosso coração, uma pedra intransponível. Mas Tu transformaste, Senhor, o nosso coração em coração de carne. Nós cremos em Ti. Cremos na Tua graça, na Tua misericórdia. Cremos que não merecíamos absolutamente nada, senão a condenação. Mas, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda a produzir frutos dignos de arrependimento. Modifica, Senhor, as afeições dos nossos corações. Que a nossa vida possa ser verdadeiramente transformada. Todas as nossas atitudes guiadas pela Tua palavra. A nossa forma de falar, de vestir, de se alimentar, de pensar, de cultuar, toda ela, Senhor, tem que estar submetida, dobrada diante da Tua lei, do Teu poder, da Tua grandiosidade, amparada e ancorada no Teu amor e na Tua graça que nos sustentam, e abraçadas em Cristo Jesus, que é o nosso único mediador, pelo qual torna qualquer coisa que nós fazemos aceitável. Porque sem Ti, Senhor, sem Ti nós somos pó e pecado, sem nenhuma graça. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Nos ajuda, Senhor, a compreender de fato o Teu evangelho. Converte-nos, Senhor, e seremos convertidos. Converte-nos e seremos convertidos. Nós não podemos fazer isso. Um etíope não muda a cor da sua pele. Nós não podemos mudar o nosso coração, as nossas afeições, mas Tu podes. Nós pedimos que Tu queiras
e assim o faças, para honra e glória do teu Filho Jesus Cristo. Amém.